Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate, que hoje vai tratar da pandemia do novo coronavírus. Segunda onda, podemos ter e se tivermos o que fazer. Para conversar sobre isso, nós convidamos a médica ultrassonografista Luciquer de São Paulo, Patrícia Canto, que é pneumologista da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, e Aline Borges, que é coordenadora de alimentos da Vigilância Sanitária do município do Rio. Agradeço a todas pela participação. E gostaria de começar a falar sobre a flexibilização. Muita gente diz que ainda não era o momento disso começar no Brasil. Queria saber, doutora Patrícia, o que a senhora acha? Bom, nós entendemos que o mais importante é cuidarmos da vida das pessoas. É claro que temos que pensar em modos de retorno, mas isso precisamos ter uma série de indicadores e uma série de dados que nos permitam um retorno seguro. Então, é importante que cada estado, cada município, ele possa pensar isso individualmente de acordo com a sua realidade. É importante que possamos testar todos os sintomáticos, é importante que possamos garantir a vigilância, o isolamento dessas pessoas, testar também os seus contatos. É importante que possamos garantir as medidas adequadas de distanciamento, uso de máscaras, higiene. Então, tem que ser pensando nisso, de acordo também com taxas de ocupação de leito, taxas de mortalidade, números de casos. Se você tiver um número de casos ainda ascendente, você não pode nem pensar em abertura. Então, o Brasil é um país continental e nós temos de pensar em reabertura cada cidade, cada estado, caso a caso. A senhora falou em aumento da contaminação. Os números mostram, pelo menos mostraram até outro dia, de acordo com o relatório da UFRJ e da UERJ, que a taxa de contaminação estava acima de 1, o que, segundo especialistas, pelo menos da Europa, isso não deveria acontecer. Tinha que começar a flexibilização quando a taxa está abaixo de 1. Qual o risco que a gente corre? O risco que nós corremos, primeiro, nós estamos ainda com um número muito grande de transmissões. Como você mesmo falou, a taxa é alta, o número de contágios ainda é grande. O nosso risco maior é que voltemos a ocupar os leitos hospitalares de forma que o serviço de saúde não vá dar conta, tanto o SUS quanto os serviços privados. Quando você ainda tem o vírus circulando em grande quantidade, como é o que a taxa mostra, isso quer dizer que cada pessoa doente, ela transmite para pelo menos mais uma ou 1,5, não existe, né, 1,5, mas seria mais ou menos 1 a 2 pessoas, você vê que você não está ainda com um número seguro. A Europa considera a taxa de transmissão de meio, ou seja, uma pessoa transmite para meia pessoa, seria assim, vamos dizer, né? Então a taxa seria bem menor. Nesse caso, nós ainda não temos condições seguras de uma reabertura. E estamos vendo ainda o reflexo das nossas medidas de distanciamento que não foram cumpridas 100%. Nós tivemos um distanciamento que, na melhor das hipóteses, chegou a 45%, 50%. Né? Não tivemos realmente nem lockdown e nem medidas mais seguras que teriam sido realmente de isolamento de 70%, que teria sido o ideal para já estarmos pensando nesse momento numa reabertura segura. Doutora Luciquer, a senhora acha que os brasileiros deveriam ficar mais tempo dentro de casa e, assim, diminuir essa taxa de contágio, ou já poderíamos realmente fazer essa flexibilização? Eu acho que tem que mudar o foco. Porque, atualmente, nós estamos todos baseados nessa questão de isolamento. E acontece que aqui no Brasil isso não está funcionando bem. Eu gostaria de chamar a atenção para como foi o caso de Belém. Belém tentou várias vezes, vários lockdowns, e a coisa estava em alvoroço lá. Por coincidência, eu tenho um grande amigo, colega, que é um dos diretores da Unimed local. E eu conversei com ele, porque ele também se contaminou, fez o uso do protocolo que eles estavam utilizando, e ele falou, não, eu melhorei muito com aquele protocolo, eu fiquei 21 dias imprestável, para daí começar a melhorar. Falei, hã? Você melhorou com esse protocolo? Você está brincando.
porque isso é o tempo natural de recuperação do Covid, de uma pessoa que esteja razoavelmente saudável, como é seu caso. Então, você não teve melhora nenhuma. Você não usou ivermectina? Ele falou, não usei. Então, use, porque tem muitos pacientes que não desenvolvem imunidade mesmo depois de ter sido contaminado. Olha o caso do doutor Daniel Parintins, lá de Parintins, da Amazônia. Ele já teve em março, agora em maio ele está tendo de novo. Entendeu? Então, esse negócio de você já ter tido, inclusive, não te protege. Toma também a sua ivermectina. Ele tomou e ele estava ainda com muito mal-estar e ele rapidamente ficou legal. E ele resolveu introduzir, eles tinham comprado uma grande dose de ivermectina recentemente, antes do início da pandemia, e estocado lá. Ele falou, eu vou começar a introduzir. Conversou com a prefeitura de Belém e fizeram uma estratégia de montes de ambulatórios espalhados pela cidade inteira, deram o kitzinho, né, como também fez o prefeito de Porto Feliz, que também deu os kitzinhos com ivermectina, e hoje o que acontece? Está sobrando vaga no UTI, está sobrando vaga nos hospitais, a situação está praticamente normalizada. Eu participei de uma live com a médica lá da Unimed, que apresentou os resultados. Foi assim, ó. Foi impressionante. Se você olhar para Trinidad, você vai ver também isso acontecendo. Porque Trinidad, na Bolívia, era o epicentro da pandemia. E eles resolveram, empresários e o médico, o doutor Marco Aponte, dar ivermectina para toda a população. 120 mil doses distribuídas. E qual foi o resultado? E qual foi o resultado? O resultado foi fantástico. Eles não publicaram. Eu tenho, que eles me passaram, porque nós conversamos o tempo todo pelo WhatsApp, eu e esse grupo. Eu tenho o resultado em gráficos que eles me mostraram, mas eles não publicaram ainda. Simplesmente, eles estão há vários dias sem nenhum óbito. Entendeu? Estão com vagas no UTI, não estão mais precisando de respiradores. Deixa eu voltar com a doutora Patrícia Canto para saber o que é Fiocruz desse uso da ivermectina. Doutora Patrícia. Não, nós não recomendamos o uso de nenhuma medicação em casa, automedicação para nenhum paciente. A ivermectina é uma droga antiga, conhecida com outras finalidades. Ela não está indicada em protocolos para tratamento da Covid-19. Então, é muito preocupante que as pessoas saiam por aí comprando e se automedicando. Todas as medicações podem trazer riscos à população. E também temos o risco da pessoa achar que está tomando um remédio que pode fazer bem e retardar com isso a procura aos serviços de saúde. O conselho procure um serviço de saúde ao apresentar os sintomas da doença. Não se automedique. Nós não recomendamos protocolo nenhum para tratamento, nem kits de distribuição em absoluto de nenhuma medicação. Esses usos, eles atualmente, as medicações para COVID, elas estão em avaliações em ensaios clínicos ainda. Isso quer dizer que não estão liberadas para uso em grande escala na população. É claro que o médico que prescreve, ele assume o risco da sua prescrição, mas não aconselho que nenhuma pessoa tome medicamento sem consultar um serviço de saúde. Como a própria doutora Lucy falou, a própria Anvisa não recomenda o uso de ivermectina com este propósito. Isso seria um uso que a gente chama de off-label, ou seja, um uso que não está previsto na própria bula do medicamento. Então, esse é um risco que as pessoas têm, e não é só em relação à ivermectina, não. Há outros medicamentos também que vira e mexe saem na mídia como sendo indicados para essa finalidade. Então, é importante que a gente se baseie em protocolos clínicos e publicações científicas. Sem publicação científica, não existe experiência pessoal, né? A ciência se faz com comprovações. Mas não é comum nessa pandemia serem receitados remédios que já vinham sendo usados, aplicados em outras doenças, como a hidroxicloroquina, agora mais recentemente a dexametasona? Isso não é o que está acontecendo no planeta?
É o que está acontecendo no planeta em ensaios clínicos e no caso de pacientes que, quando internam e precisam de alguma avaliação, no caso, diagnóstica por algum motivo. Então, realmente, o paciente ele pode, no curso de uma virose, desenvolver uma pneumonia e precisar de antibióticos. O paciente pode estar muito grave e a equipe de saúde entender que o uso compassivo, que a gente chama de medicamentos, quando você não tem o que ofertar para esses pacientes, você usa. Nós não indicamos isso nem para controle da pandemia, porque isso não existe medicamento profilático, e também não recomendamos para os pacientes que que tenham poucos sintomas. Esses pacientes, eles ficarão curados dentro de 14 a 21 dias, 30 dias, pela ação do seu próprio organismo, né? Nós estamos falando de vírus. Os vírus, eles são infecções, eles causam infecções que são mais difíceis da gente controlar, diferente das bacterianas, que nós já temos os antibióticos. Os vírus, eles requerem medicações que tenham efeito antiviral, e nem todos eles são efeitos para todos os vírus. Temos que ver, por exemplo, o caso da AIDS. Nós tivemos muitos anos tivemos muitos anos de pesquisa para desenvolver, nos últimos anos, o coquetel, que hoje em dia conseguimos efetivamente controlar, mas ainda não curar a doença. É nesse sentido. Vou chamar a Aline Borges, que está do outro lado do consultório, está do lado de fora, participando de blitz, né, pela cidade do Rio de Janeiro. Queria saber, Aline, qual a região do Rio em que vocês encontram ou têm encontrado mais descumprimento das regras de ouro da Prefeitura Carioca? Na verdade, a gente tem feito várias inspeções, né? Isso aí está sendo no município como um todo, né? As inspeções, elas estão, cada dia a gente vai para um bairro diferente e a gente tem encontrado ainda irregularidades, né? Em relação à questão da utilização de máscara, a utilização do álcool em gel, do distanciamento, da aglomeração. Então, isso ainda está comum, né? E principalmente nessas ações que nós fizemos à noite, né, em bares e restaurantes, ficou muito claro, né, que a população ainda precisa ter um nível de responsabilidade muito alto, né, para poder fazer com que o nosso esse processo ele não regrida, né? Agora, onde vocês têm encontrado mais problemas? Em shoppings, em bares, em restaurantes, na rua? Na verdade, após essa abertura da fase 3, inicialmente o shopping, assim que o shopping abriu, nós fizemos, né, ações intensivas, né? Intensificamos as ações nos shoppings e, assim, o primeiro dia o pessoal ainda estava sem informação, mas agora a gente tem tido controle, todo mundo já adotou as normas, os shoppings estão conseguindo controlar, e mesmo porque o público em si, ele não está ainda saindo em grande quantidade, ainda se protege, né? Agora, com a abertura de bares e restaurantes, nós verificamos sim, né, irregularidades em relação à aglomeração. E aí nós tivemos que, né, tomar atitudes mais enérgicas, né, como interdição de estabelecimento, justamente para a gente dissipar esse problema. A prefeitura... Pode continuar, por favor. Não, a dissipação do problema. Tá. A Prefeitura do Rio estabeleceu uma multa de R$ 107 para quem está andando sem máscaras pela cidade. E a gente tem visto que nos bares... geralmente ninguém tem máscara. Naquele episódio do Leblon, no dia da reabertura dos bares e restaurantes, praticamente ninguém estava com máscara, pelo menos nos vídeos que todo mundo viu na televisão. Foram multadas pessoas e vocês têm multado pessoas nesses lugares? Sim, sim. Do geral, foram em torno de quase 800 multas resultantes da questão da não utilização da máscara. Claro que, de início, a gente sempre faz uma orientação, a gente sempre aborda o cidadão orientando, né, a colocação de máscara, muitos deles até têm a máscara, só que não estão utilizando, né? E junto conosco ainda tem a Guarda Municipal, né, que também está aplicando infração em relação ao descumprimento de algumas regras, como a não utilização da máscara, tanto
por pessoas transeuntes, né, como também dentro de estabelecimentos. E nesse caso, quando alguém não está utilizando a máscara, seja funcionário, seja cliente dentro do estabelecimento, é o estabelecimento que é infracionado, né? E também a questão do antes, né, que a gente estava fazendo o levantamento, agora os serviços de alimentação e as atividades comerciais de uma forma geral, elas já foram liberadas, né? Mas também nós multamos muito em relação a isso, a um funcionamento em desacordo com o decreto. Ou seja, eles funcionaram antes da reabertura. Isso, nas nossas ações, a gente encontrou com muita frequência, né? E nessas ações que a gente verificou, de fato, algumas pessoas também foram notificadas, infracionadas, mas, assim, é aquela questão, né? Enquanto o cidadão está consumindo, é permitido, né, a não utilização da máscara. A questão é a indicação que a gente dá, a orientação que a gente dá para o estabelecimento é que só sirva o consumidor se estiver sentado à mesa. Então, não pode fazer o delivery ali, a pessoa não pode pegar a bebida e ficar em pé. Então, isso também o estabelecimento responde. Entendeu? Então, são essas ações que a gente toma. E se dentro do estabelecimento comercial, enquanto o cidadão está na mesa, está se alimentando, a gente não cobra o uso da máscara. Mas a partir do momento que ele circula, né, vai ao banheiro, tem que usar a máscara. E todos os funcionários têm que estar portando a máscara também. A Vigilância Sanitária Municipal do Rio criou um protocolo para várias categorias, inclusive para os ambulantes. Como é que funciona esse dos ambulantes? O protocolo dos ambulantes, eles também estão baseados em cima da questão sanitária, né? A verificação claro, a obrigatoriedade da utilização da máscara, a frequência, né, na limpeza das superfícies, a questão do distanciamento, né, entre a colocação das barracas, a disponibilização do álcool em gel, tanto para o cliente como também para eles. Então, tudo isso voltado para aquelas regras mínimas, né? Que a gente sabe que tem que ter a higienização frequente das mãos, a utilização da máscara obrigatória e o distanciamento, né? Porque a gente consegue minimizar o contágio com esses 3 itens sendo utilizados. A Organização Mundial de Saúde acaba de declarar que existe e é possível a contaminação pelo ar. O que muda para todo mundo? Na minha opinião, tem que ter a barreira humana. As pessoas têm que estar protegidas. Entendeu? Não serem contaminadas. Mas eu gostaria que as colegas se manifestassem também. Sim. Doutora Patrícia. Em relação ao que a OMS falou, antigamente o que a gente sabia era a questão da contaminação através de superfícies, né? E através das gotículas maiores que são eliminadas durante a fala, durante a respiração, o espirro, a tosse. Essa questão do transmissão pelo ar, ela diz respeito à possibilidade, ainda a se confirmar, mas aparentemente será confirmada, de que há possibilidade de contaminação por aerossóis, que também são produzidos que podem ser também produzidos durante a fala, durante o espirro, mas são partículas muito menores do que as partículas que são geradas na hora que a gente fala, que eram os perdigotos que a gente fala, e por serem maiores, mais pesadas, elas tendem a se depositar mais rapidamente, não ficam em suspensão. A geração de aerossóis permite que as partículas elas fiquem em suspensão no ar por mais tempo, e com isso tornando ambientes possivelmente mais infectantes, né? Assim, o ar dos ambientes mais infectante, né? Nesse sentido. Isso é pior em ambientes fechados, então isso fala a favor da necessidade de aeração nos ambientes, dos ambientes ficarem sempre abertos, a questão da incidência direta da luz do sol, porque esses são mecanismos que a gente pode trabalhar para reduzir, então, esse risco de contágio. Manter a questão da distância de 1,5 m a 2, ela continua valendo, mas o problema é que, em relação ao aerossol, você poderia ser que essa distância fosse realmente pequena, então o ambiente em si ficasse contaminado, porque a distância de 2 metros era em relação
a geração durante apenas a fala, e não a aerosolização possível nesse sentido. Eu queria chamar, então, agora a Aline para essa conversa, para discutir esse ponto, porque, a partir de agora, pode ser que a Prefeitura peça para que as pessoas usem máscaras, inclusive em ambientes fechados, de acordo até com o que a doutora Patrícia acabou de falar, não é isso, Aline? Sim, na verdade, a obrigatoriedade do uso de máscara já está por lei, né? Então, a gente, todos os cidadãos, todo mundo que sair às ruas, qualquer lugar que esteja, tem que estar utilizando a máscara, né? E em relação também ao que a doutora Patrícia falou, a gente também, no nosso protocolo, cobra a questão dos ambientes mais arejados, tanto que hoje, né, foi até excepcionalizado a utilização de passeio público, né, para a colocação de mesas e cadeiras, claro, dentro das regras, né, que tem que ser do município, mas a gente está dando a preferência, claro, para ambientes arejados e, no caso dos ambientes fechados, manter o máximo de portas e janelas abertas, e quando não houver a possibilidade disso, né, tem que fazer a manutenção constante dos equipamentos de climatização, refrigeração, né, com a troca de filtros, enfim, de acordo com o que os fornecedores ditam. Nesse momento, o ideal é não usar ar-condicionado, né, principalmente nesses ambientes que têm possibilidade de aglomeração de pessoas, né? Então, a senhora não aconselha que shopping tenha ar-condicionado funcionando? Olha, esses ambientes, eles não têm ventilação normalmente, né? Então, o que a Aline acabou de falar, se for necessário, como shoppings que não tem uma ventilação natural, não tem janela, não tem como abrir, ele vai ter que deixar o ar-condicionado funcionando, mas com atenção a essas questões de higienização, troca de filtro, troca de ar, porque às vezes determinados sistemas são fechados, não tem renovação externa do ar, todo esse cuidado, né? A vigilância... Além disso, também a gente cobra a questão de análise da qualidade do ar. Então, também está dentro do nosso protocolo a cobrança disso. Então, os estabelecimentos também têm que apresentar esses laudos, né, de análise do ar. Renato, eu queria acrescentar uma coisa. Hoje tem disponível no mercado vários diferentes tipos de equipamentos que esterilizam o ar. Inclusive, tem um extremamente eficaz que eu comprei para o meu consultório, tenho em vários ambientes, onde eles têm uma placa muito aquecida, onde recircula o ar e ele vai matando vírus, bactérias, e elimina esse problema daquele vírus ficar parado em suspensão no ar em ambientes fechados. Entendeu? Muito interessante. Eu achei que foi muito eficaz, porque inclusive aquele ligeiro odor que tem dos ambientes fechados, ele eliminou completamente, que é proveniente de bactérias. Eu achei bem interessante, não sei o que as colegas pensam sobre isso, mas eu utilizo na minha sala de exames, em outras salas do meu consultório, além de fazer toda a esterilização de macas, de sondas, de todas as superfícies com álcool, a gente faz tudo isso. Mas, além disso, a gente utiliza esse filtrador de ar. Isso existe para grandes ambientes ou só para salas, ambientes menores? Existe para todos os ambientes. Dependendo, você compra de acordo com os metros quadrados do local. Ele é muito utilizado, inicialmente foi muito utilizado para silos, para evitar que os alimentos armazenados muito tempo desenvolvessem fungos, bactérias e se estragassem, tá? Então, ele já é bem testado e está aprovado, e não é coisa assim que está saindo agora recentemente, não. Eu gostaria de trazer agora à discussão um outro tema que parece que já vem preocupando os especialistas, os médicos, enfim, as pessoas que pesquisam sobre essa doença, que são a questão das consequências de quem teve a doença, né? Eu queria saber o que vocês pensam disso, porque já há gente dizendo que, por exemplo, quem teve a fase mais aguda da Covid-19 pode ter sequelas graves no pulmão e até em outros órgãos, inclusive pessoas que talvez precisem
de transplantes pulmonares e a fila para transplante no Brasil de pulmão é de pelo menos 2 anos. Isso pode abarrotar o sistema de saúde numa segunda consequência grave. Doutora Patrícia, por favor, a senhora que é pneumologista, a senhora tem alguma informação, algum dado sobre isso? Realmente, pacientes eles podem ter sequelas graves, como fibrose pulmonar, insuficiência renal, pacientes que ficam muitos períodos acamados, principalmente na UTI, são pacientes que depois vão precisar de suporte de reabilitação, tanto respiratório quanto motora, né? Então, sistemas de fisioterapia intensa para fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, em alguns casos ficaram traqueostomizados, fonoaudiologia para reaprender a falar. Então, é uma doença que ela causa também uma sobrecarga geral ao serviço de saúde, não só na sua fase aguda, mas também na sua fase de recuperação, na fase mais pacientes que acabam cronificando por algum motivo. Existe, sim, relato de paciente que precisou de transplante pulmonar. Aqui no Brasil, eu ainda não conheço nenhum relato em relação a isso, mas existe relato, sim, publicação mostrando que o paciente tinha uma fibrose tão grave que não era possível mais viver sem o respirador e precisava, sim, de transplante pulmonar. Transplante pulmonar é uma coisa, não é tão simples assim, né? E a gente tem realmente essa questão da fila, não são muitos os serviços que fazem. No Brasil, atualmente, nós temos serviços em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Então, ainda temos essa dificuldade, né, por ser um país continental, a questão da distância, tratamento fora do domicílio, toda essa questão a se considerar. E eu gostaria de ressaltar também que mesmo aqueles pacientes que não evoluíram com internação, com quadros graves, às vezes eles levam algum tempo maior de recuperação. Normalmente a gente fala 14 dias, mas eu tenho visto muitos pacientes que ainda permanecem com sintomas, com cansaço, alguns pacientes ainda com falta de ar, arrastada, mesmo passados 20, 30 dias da doença. Então, é uma doença que realmente estamos aprendendo a cada dia. As consequências a longo prazo não temos ainda como saber, porque temos muito pouco tempo de doença. A China, que tem mais casos, tem casos há 7 meses, né? Então, a gente ainda precisa de uma avaliação maior para saber exatamente quais sequelas e por quanto tempo elas serão persistentes. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso debate, como a gente sempre faz, a gente dá um minutinho para as considerações finais de cada participante. Gostaria de começar com a Aline Borges, da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro. O meu apelo, né, também é para que todos, né, tenham responsabilidade no momento, né, que a gente ainda está na intensa... no meio da pandemia, né, embora muitos ainda não acreditem, né, que leve em consideração todas as regras e protocolos, né, questão de distanciamento, não permitir aglomeração, enfim, porque a gente não consegue estar como vigilância sanitária em todos os lugares ao mesmo tempo. E é claro que o nosso dever é lidar com a saúde pública, minimizar os riscos para o cidadão. Então, essa questão a gente leva em consideração e é o apelo que a gente faz à população justamente para que eles sigam as regras, né? E qualquer problema que encontre, né, entrar em contato com o nosso canal 746 para a gente poder ir ao estabelecimento e verificar as não conformidades que estão ocorrendo. Doutora Lucy, quer a sua consideração final? Bom, a minha consideração final é justamente a observação de que o lockdown não resolveu. Em todos os locais que foram aplicados, não resolveu. Hoje existem 2 grandes tendências dentro da medicina brasileira. Uma dos médicos que estão defendendo o lockdown e outras dos médicos que estão falando que não resolve. Eu faço parte desse porque eu observei, simplesmente porque eu vi o que aconteceu, quando fizeram, quando não fizeram, e a coisa continua espalhando. E, no meu entender, a melhor proteção é você manter as regras básicas, mas, ao mesmo tempo, fazer o uso dessa medicação para te proteger de não adquirir
essa doença naquele período de 15 em 15 dias que você vai repetir, porque já tem alguns locais que fizeram e que isso deu resultado maravilhoso. Nós temos Belém, agora tem Natal, agora tem Porto Feliz, e o que vai ser o mais bem estudado, porque nós já estamos tomando todas essas precauções, os outros não tive nenhuma relação, exceto Belém e Sugerir, e agora Itajaí. Itajaí nós vamos ter esse resultado mais concreto para apresentar dentro em breve, né? Vamos ver o resultado. Eles são epicentro hoje do Covid em Santa Catarina. Doutora Patrícia Canto. Bom, eu gostaria então de agradecer pelo convite, por essa oportunidade. Gostaria de ressaltar a importância de cada um pensar coletivamente nesse momento. É importante que a gente não pense só na gente, mas que a gente tenha um comportamento coletivo, como a Aline falou, que a gente pense se a gente realmente tem necessidade de ir para um determinado local, ir para um determinado shopping, fazer naquele momento aquela compra, se a gente não pode esperar um pouco mais. Nós temos uma responsabilidade com os que são mais idosos, com os que são mais vulneráveis porque têm doenças, e nós podemos fazer o vírus circular, nós que temos menos idade, nós que não estamos não temos doenças pré-existentes, mas nós somos também responsáveis por essa circulação. Então, pensar, respeitar a orientação da vigilância, respeitar as regras de convivência nesse momento, que são importantes, é o que tem sido preconizado no mundo inteiro, é a orientação da Organização Mundial da Saúde, é o que defende também a Fiocruz. Um retorno criterioso, analisando caso a caso, e que cada um cumpra o seu papel nesse sentido de também se importar com o seu próximo. E, por favor, procurem um serviço de saúde em caso de adoecimento, não se automediquem, procurem orientação especializada. É isso. Agradeço novamente, então, a doutora Patrícia Canto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, a doutora Lucy Kerr, médica ultrassonografista de São Paulo, e a Aline Borges, que é da Vigilância Sanitária do município do Rio de Janeiro. E agradeço também a você, em casa, que nos acompanhou pela TV e pela internet. Até o próximo Rio TV Debate.